Opa! Né? Tô aqui observando esse pé de cerejeira. Né? Nós estamos na época do frio, em julho. Olha como ela tá, coisa mais linda. Olha como tá a coisa mais linda. Florescendo. Né? Louvado seja Deus. Deus fez todas as coisas, né? E cada planta, cada árvore, conforme a sua espécie, eu estava admirando aqui essa planta que agora é época do frio e ela tá cheia de flor. E agora no final da tarde estou aqui observando a natureza, né? O sol já vai se pondo e a gente fica olhando as coisas que Deus criou e tudo, né? Se a gente for prestar atenção, é tudo para a glória de Deus. Né? Com tudo a gente aprende um pouco, né? E eu quero deixar aqui aos nossos corações a palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Todas as coisas nos chamam a atenção, né? A natureza, as coisas que Deus criou, né? Quando a gente vai na cidade, a gente, né, chama a atenção da gente, as coisas. Muitas coisas é de se admirar. O mar, né, é coisa linda. Os lagos, os animais, tudo que Deus fez é bom e chama muita atenção da gente. Mas tem uma coisa, meus irmãos, que é a coisa mais importante das nossas vidas, que é a mensagem da cruz. Tá fazendo um barulho aqui, meus irmãos, não sei se vai aparecer aí, porque aqui é os aviões, de vez em quando passa, né? E nós estamos aqui na cidade de Arujá, aí os aviões que vêm de Guarulhos aí passam por aqui, por cima, alguns passam por cima e fazem esse barulho. A palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra, meus irmãos, é muito mais importante do que qualquer coisa. A palavra de Deus é mais importante que qualquer coisa na nossa vida. De tudo que nós aprendemos nessa vida, né, nesse mundo, para esse mundo, serve para esse mundo. Tudo que nós aprendemos aqui nessa terra serve para essa terra, para esse mundo. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque a palavra de Deus é para a vida eterna. E Jesus Cristo, ele veio ao mundo justamente para o momento da cruz. Jesus de Nazaré, ele veio a esse mundo justamente para padecer na cruz do Calvário. Ele sofreu na cruz do Calvário. Jesus, como muitos, eu acredito que quase todo mundo na terra, quase todo mundo, já ouviu falar a respeito de Jesus de Nazaré. Pode não entender a mensagem da cruz, mas já ouviu falar de Jesus de Nazaré. E a palavra de Deus, ela é anunciada no mundo inteiro. Está sendo anunciada no mundo inteiro. Mas Jesus disse que quando o evangelho for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. Quando a mensagem da cruz, quando as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus for anunciado por esse mundo, conforme diz a Escritura, aí virá o fim. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. E por isso nós podemos citar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Porque embaixo do céu não existe outro nome citado entre os homens em que nós podemos ser salvos. Então eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Foi Jesus quem nos salvou. Foi Jesus quem me salvou. E Ele te convida. Ele te convida agora, nesse momento.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos ter o respeito pelas pessoas, mas nós não podemos deixar de falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Bendito é o nome santo de Jesus. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 18, um versículo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para muitos é loucura a mensagem da cruz, porque não compreende, não entende, não quer entender o que quer dizer a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a palavra da cruz. Mas para nós que crê, para você que crê, é o poder de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo justamente para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, meus irmãos. Estávamos todos condenados, estávamos todos destinados à perdição eterna. Mas quando veio Jesus Cristo no seu tempo, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, tomou as nossas dores, assumiu a nossa dívida, para nos arrancar o pecado, nos lavar o pecado com o sangue dele. E nós não podemos, meus irmãos, rejeitar, negar essa única oportunidade de salvação que se chama Jesus Cristo. Através do que ele fez na cruz do Calvário por nós, nós podemos ser salvos. Nós temos a oportunidade agora, hoje, nesse momento, de ser salvo, se arrependendo dos nossos pecados, crendo em Jesus Cristo, seremos salvos. Se crer, será salvo, meus irmãos. Crê em Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, nos fala sobre Jesus. Desde o Antigo Testamento, vem nos apontando para Cristo. Lá no Éden, meus irmãos, quando o homem pecou, Adão pecou, Deus não disse para ele, Deus não falou assim para ele, ó: se comer da fruta, da árvore do meio do jardim, certamente morrerá. O homem comeu, morreu ou não morreu? Morreu, meus irmãos. O primeiro morto, o primeiro que morreu foi Abel, morto por seu irmão Caim. Morreu, a matéria, morreu. Morreu ou não morreu? Morreu. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo, meus irmãos, e nos dá a oportunidade, a chance de ter a vida eterna. Nós somos salvos crendo em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Abel era um homem justo. Ele morreu. Mas a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que haverá o dia da ressurreição dos mortos. A palavra de Deus fala da ressurreição dos mortos. Não fala de reencarnação, meus irmãos. As Escrituras nos ensinam a respeito da ressurreição dos mortos. É com todo respeito, com toda a educação que nós, os cristãos, respeitamos a religião de todo mundo. Mas Jesus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o próximo, nós devemos falar do amor de Deus. Falar de Cristo Jesus para o povo. E quanto é dia, façamos a obra de Deus, porque vai chegar a noite que ninguém pode trabalhar. Então é momento de nós anunciar, proclamar, gritar que só Jesus salva. Tessalonicenses, meus irmãos, do capítulo 4, o versículo 16 e 17, está escrito assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra do Senhor diz que haverá o dia da ressurreição dos mortos. Lá em Daniel diz que haverá a ressurreição dos mortos. Tanto o que morreu em Cristo, que morreu sem Cristo, vai ressuscitar. Mas lá em Daniel diz que uns é para salvação e outros para vergonha eterna. E nós não podemos deixar de falar a verdade da palavra de Deus. Certa vez, meus irmãos, Jesus disse para aqueles que creram nele: se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, é a palavra de Jesus. A verdade, meus irmãos, é a palavra de Deus. A verdade está aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho. A verdade está nas Escrituras. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, meus irmãos. A Escritura fala de Cristo. E Cristo nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse final de tarde, nesta noite, não perca a oportunidade. É com o amor de Deus que Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz de madeira. Isaías 53 fala a respeito das dores do Senhor. Estávamos todos como ovelha desgarrada, como quem não tem pastor. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele veio, nos resgatou, louvado seja Deus. E esta noite, neste dia, nesta manhã ou nessa madrugada, não sei a que hora você está vendo, assistindo esse vídeo, em qualquer lugar do mundo, não perca essa oportunidade. Creia no Senhor Jesus Cristo. Eu já agradeço por ter assistido até aqui. Que Deus muito abençoe a sua vida, a sua família inteira. Não esqueça, só Jesus salva. Se você tem uma Bíblia em casa, uma Bíblia, examina, lê a palavra de Deus. Jesus Cristo vai falar no seu coração. Creia em Jesus Cristo, meus irmãos. Aceite Jesus. Receba Jesus como seu Salvador da sua alma. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada, e que Deus abençoe você e sua família inteira. Obrigado. A paz de Jesus.